Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus.
E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Estamos celebrando o Domingo de Ramos. Em todo o mundo católico hoje as pessoas saem às ruas, com ramos na mão. Nessa cerimônia de acompanhar Jesus. E não é simplesmente
para recordar um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Simplesmente para fazer um teatro, né? Uma encenação de recordação de um fato passado. Não, não é para isso, mas era para recordar, é para trazer de novo ao coração, ao nosso coração, que o sentido da nossa vida é seguir Jesus, é ir atrás dele, é ir aonde ele for, porque isso é que é a vida cristã. E portanto, diziam os santos padres, os padres lá do século III e IV da era cristã, eles diziam: mais do que ramos, né, que logo murcham, são bonitos, mas logo murcham, temos que estender para Jesus os nossos próprios corações. Temos de nos doar-nos a nós mesmos a Ele. E Santo André, bispo de Creta, um desses grandes padres do passado, diziam: mais do que nossas vestes, né, como fazia o povo daquele tempo, temos de estender para Jesus as nossas vidas. Temos de nos entregar a Ele, permitir que Ele seja aquele que nos conduza, seja Ele mesmo o Senhor da nossa vida, que a nossa vida seja um ato de seguir Jesus, uma experiência de estar em contínua comunhão com Ele, sem nunca abandoná-lo, ir aonde Ele for, sem nunca abandoná-lo, mantendo a fidelidade absoluta a Ele. Como dizia São Pedro lá no Evangelho de São João, né? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso que faz a vida do cristão, o seguimento de Jesus, o ser fiel a Ele. É esse o sentido de a gente fazer a procissão de ramos. E depois nós ouvimos a narração do Evangelho, a narração da paixão de Jesus. Que dramático, não? Jesus é inocente. O julgador, aquele que tem a autoridade, né, Pilatos, reconhece que Jesus é inocente. Fala: nada encontro nesse homem que seja motivo de condenação. E a própria esposa de Pilatos, né, com a sua intuição feminina, né, e depois de ter tido um sonho, manda recado a Pilatos: não se envolva com esse homem, porque em sonho eu sofri muito por causa dele. E mesmo assim Pilatos lava as mãos, sabe que Jesus é inocente, reconhece, mas para não se comprometer, lava as mãos. Ele é o homem mais poderoso, aquele que podia decidir. E aqui a gente vê como o poder desse mundo, muitas vezes é um poder muito fraco, né? Esses que tantas vezes são os poderosos, na verdade o seu poder é uma grande fraqueza, porque para não perderem o poder, como fez Pilatos, né? Para não se comprometer, não perder o poder, não perder votos, né? Faz uma coisa injusta, não tem coragem de tomar o lado da justiça, para dizer assim: olha, como o poder deste mundo é fraco, como ser poderoso à maneira desse mundo pode ser uma coisa muito ruim que faça a gente até vender a própria alma, como fez Pilatos, né? Eu vejo que ele é justo, eu sei que ele não tem nenhuma culpa, mas para eu ficar numa situação confortável e não perder minha posição, faça o que quiser com esse homem. Depois temos outros personagens também do poder,
as autoridades de Jerusalém, especialmente autoridades religiosas, que insuflam o povo a pedir a condenação de Jesus. Era costume que, por ocasião da Páscoa, um prisioneiro fosse solto. Era um agraciamento, que a autoridade concedia. Então Pilatos, assim, para tentar sair pela tangente, fala assim: olha, é costume que todo ano, pela época da Páscoa, um prisioneiro seja solto. Vocês querem que eu liberte Jesus? E aí as autoridades de Jerusalém, as autoridades judaicas, religiosas inclusive, insuflam o povo, influenciam, falam: peçam a libertação de Barrabás. E quando Pilatos pergunta assim: quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás. E que eu faço com Jesus? Que seja crucificado. Aí o inocente é condenado, E Barrabás, um bandido conhecido por roubo e assassinato, é solto. E Jesus, o inocente, é condenado. O justo morre pelo injusto, paga pelo injusto. Mas aí há também aquilo que para nós é difícil de entender. Não que Deus consinta com o mal, nem com o mal feito, mas a maldade, Jesus é condenado pela maldade humana, não há menor dúvida. Há a covardia de Pilatos, há a total maldade das autoridades de Jerusalém, não há a menor dúvida. Mas a maldade das pessoas, a covardia de Pilatos, isso não são coisas suficientes, não são empecilhos para que Deus haja. Não são coisas que derrotem a ação de Deus e impeçam os caminhos de Deus. Porque, no fundo, com essa tramóia toda, revela-se o conteúdo do Evangelho, o conteúdo mesmo da missão de Cristo. Porque ele, o justo, morre pelo injusto. O que não tem pecado morre pelo pecador. E é isso que Jesus realiza. Ele veio para salvar os pecadores de seus pecados. Na pessoa de Barrabás, o injusto, o culpado, que é liberto pela morte de Cristo, estamos compreendidos todos nós. Todos nós temos culpa e temos pecados. E o Senhor nos salva. Ele é o nosso Redentor. Ele se dá a si mesmo por nós cada dia. Ele é cheio de amor e misericórdia e se entrega a si mesmo em nossas mãos. Todos os dias, na Eucaristia, Ele se dá a nós. Temos outro personagem muito interessante, que é o de Simão Cirineu. Ele nada sabe da história. Enquanto Jesus está sendo obrigado a carregar a cruz de Jerusalém até o Monte Calvário, e quando está assim, num estado de esgotamento total, porque ele foi surrado, ele foi torturado, antes de carregar a cruz, ele cai, não aguenta mais, e passa por ali
Simão Cirineu, um lavrador, um agricultor, que voltando talvez de seu trabalho ou indo para o seu trabalho, e os soldados o obrigam a carregar a cruz de Jesus. Ele entra na história de gaiato, né? Talvez nem soubesse o que estava acontecendo, certamente teve uma ideia, esse aí é mais um condenado, né? Ele é obrigado a carregar. E naquele momento que ele é obrigado a carregar a cruz, ele certamente pensa, mas o que eu tenho a ver com essa história? Mas não tem escolha, é obrigado a carregar. É que o Evangelho também nos ensina uma coisa muito profunda. A cruz nunca é uma escolha. Ninguém escolhe o sofrimento, ninguém escolhe as provações. Ninguém. A cruz cai sobre nós, assim, de gaiatos. Cai. Pode ser tantas coisas, pode ser incompreensões profundas que nós experimentamos de pessoas de quem a gente menos espera. Quem condenou Jesus foram autoridades religiosas e fez toda aquela tramóia. Pode ser uma dificuldade econômica muito forte, muito terrível. Pode ser uma doença, um câncer que venha sobre a gente ou sobre alguém da família. Um luto. Quantos de nós perdeu o pai ou mãe em idade ainda precoce, ainda pequenos? Esposa, o marido. A gente nunca escolhe isso. A cruz vem sempre como uma imposição, como alguma coisa que vem sobre nós como um mistério, como a Simão Cirineu, a gente nem sabe por quê. E no momento, certamente Simão Cirineu ficou revoltado, falou, nossa, eu cansado do trabalho, estou voltando para minha casa para repousar um pouco, tomar uma... e tenho de carregar a cruz desse condenado. E assim também que nós experimentamos, por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família toda essa provação? Se nós somos pessoas honestas, boas, nada fazemos de mal, empenhamos a nossa vida para o bem, por que a provação? O sofrimento, a cruz, nunca tem explicação. Talvez Simão Cirineu depois, quando soube que era Jesus e que ele era o Salvador, nossa, colaborei com a ressurreição do Senhor, com a missão do Senhor de salvar o mundo. Que graça! Mas só foi possível fazer essa leitura, essa interpretação, depois que tudo aconteceu. Também para nós, no momento da provação, nós nunca entendemos. Talvez depois que passa tudo, fala, nossa, aquela provação toda, aquela dor toda, aquele sofrimento todo, me transformou, me fez outra pessoa, deu outra visão de vida, deu outra perspectiva de vida para toda a nossa família. Depende muito, É isso, caríssimos irmãos e irmãs. Seguir Jesus é a essência da vida cristã. Ele deu a vida por nós pecadores. E Simão Cirineu é cada um de nós. Vamos ou não vamos, como ele, carregar a cruz de Cristo? Isto é, dentro da nossa história de vida, seja ela o que for, e a gente não tem controle sobre a maioria das coisas, sobre as provações não temos, que vêm na nossa vida. Vamos fazer delas
um caminho de seguimento do Senhor, uma experiência de comunhão com a paixão de Cristo, com a paixão redentora de Cristo. Como disse São Paulo na carta aos Colossenses: completo em mim o que falta à paixão de Cristo. Que nós também tenhamos na nossa vida, nos momentos de provação, atravessando a vida com as provações que tem, que nós tenhamos sempre esse sentimento: vou completar em mim, na minha carne, o que falta à paixão do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,